Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. As palavras, nós já sabemos que elas têm poder. E em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Prestem bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs, estamos orando ao justo juiz que cuide das nossas causas, que julgue as nossas causas. Estamos entregando as nossas petições nas mãos daquele que é justo juiz, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E as palavras têm poder. Preste atenção, tudo o que você fala tem um efeito no mundo espiritual, tem transformação no mundo natural. Tudo o que você fala, se for de ruim, vai ter um péssimo efeito. Se for de bom, vai ter excelência e maravilhas acontecendo na sua vida. Preste bem atenção. No passado, eu não conhecia a palavra de Deus e eu falava coisas que não devia, eu escutava coisas e falava coisas da minha vida, da minha família para todas as pessoas. Na inocência, que não conhecia a palavra de Deus, em uma ignorância, porque a pessoa, quando não conhece um assunto, ela não tem como decidir bem sobre aquela situação. Então, a palavra de Deus, ela tem decretos, ela é um decreto. A palavra de Deus escrita é um decreto formal do Senhor, o nosso Rei. Quando proclamamos a palavra de Deus com nossos lábios, com os corações cheios de fé, essas palavras cheias de fé saem para estabelecer a ordem de Deus em nossas vidas. Quando o decreto real é pronunciado, as coisas começam a mudar. Foi isso que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, aí eu comecei a profetizar as coisas em minha vida e as coisas começaram a mudar. Eu tinha uma frase que eu gostava de falar, que é uma oração. Recebemos do Espírito Santo força para viver a fé e enfrentar as lutas da vida. A força do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, somos a maioria esmagadora. Por que a maioria esmagadora? Quando você fala, eu sou, com o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sou a maioria esmagadora. Esmagadora do mal. Não é esmagadora de vida de pessoas, de destruir sonhos de pessoas, de ser uma pessoa que eu quero fazer justiça com a minha mente, com o meu coração, com o que eu quero que aconteça. Não, não é assim. A maioria esmagadora. Por quê? Deus dá discernimento espiritual. Vai prestando atenção. Deus dá discernimento espiritual. Você vai, quando você chegar perto de uma pessoa, você vai saber a intenção dela. Deus vai revelar coisas para você que você não via, que você estava cegado, cegada. E e te dá sabedoria, porque com sabedoria, o princípio, a primeira coisa é o temor do Senhor. Eu posso estar sozinha, eu não tenho coragem de fazer uma coisa errada, porque eu sei que Deus está vendo, o justo juiz, e eu não vou fazer, porque eu quero agradar ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. É assim que você se sente. Você se sente protegida por Deus. E você sabe que o justo juiz, Jeová Tsidkenu, ele é a nossa justiça e que ele está conosco. Então eu não vou fazer coisas erradas. Vontade dá quem não tem vontade. É pecado
mas dá vontade às vezes de fazer algo que não agrada a Deus, mas pelo temor de Deus a gente fala, não vou fazer. E aquilo vai mudando. E a língua, o poder da língua sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ora, se eu sei que o que eu falo tem consequências na minha vida, aí eu quero falar coisas boas. Eu quero que o meu Senhor e meu Deus, o nosso juiz, escute coisas boas a meu respeito sobre o que eu falo. Por quê? Porque vai juntando uma coisa e outra e outra e outra, e aquilo vai chegando nos ouvidos do justo juiz, que ele está escutando tudo, todas as minhas ações, tudo. Então, quando eu entregava o domínio da minha vida a outras pessoas, eu ficava confusa, porque era muita gente para falar para mim o que eu devia fazer na minha casa, na minha vida, no meu trabalho. Era muita falta de entendimento, era muita insegurança. E aconteceram coisas terríveis comigo, com a minha família, por falta de sabedoria, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, aí eu comecei a entender que aquela frase não era uma frase que eu lia, era simplesmente poderoso demais. Recebemos do Espírito Santo força para viver a fé e enfrentar as lutas da vida. Porque quem não passa por lutas, ninguém fica direto em lutas. A luta ela acaba, tem tempo que passa, fica uma calmaria. É o tempo de descanso, é o tempo de nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Shalom, a paz do Senhor conosco. É essa paz que precisamos para as nossas vidas. É isso que você deve declarar na sua casa, na sua vida. São decretos que você está falando dentro da sua casa. A mulher sábia edifica o lar, mas a mulher sábia sozinha, ela não consegue edificar um lar se ela não tiver um companheiro que seja sábio. O homem tem que ter sabedoria. Meu irmão, preste atenção. Você que está ouvindo essa oração, coloque em prática as palavras de Deus. E a tua casa é edificada na rocha. Dá o vento, sopra, mas ninguém derruba. Porque o justo juiz, ele está vendo tudo do trono dele. Olha o que diz no Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu os quebrarás com vara de ferro e as pedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqueles que se refugiam no Senhor, aquele que é ungido de Deus, que Deus separa e fala, você está fazendo a minha vontade. Ai daquele que tocar, porque
se alguém for contra Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho amado, contra as coisas de Deus, ai dessa pessoa. Ai de quem trama contra os inocentes. Aqui na terra temos os juízes, que eles às vezes são corruptos, às vezes são juízes de boa índole, pessoas idôneas. Nós já vimos coisas sobre juízes ruins e juízes bons. Isso existe em toda profissão, em todos os lugares. E nós os respeitamos, porque são autoridades, eles estudaram para fazer o seu trabalho, se não houvesse problemas, não precisaríamos de um juiz aqui na terra para resolver problemas, para resolver coisas que as pessoas, problemas que as pessoas comuns não podem resolver. Quando o caso ele vai para o extremo e que as famílias, às vezes, é um problema familiar, aí tem a vara da família, que é o juiz da vara da família que vai resolver. Quando um problema passa a ser grande demais, o juiz do trabalho, causas na justiça por causa de um trabalho. Então, todas as áreas têm um juiz específico para julgar. E todos esses temos um Deus que é todo poderoso, que vê, que escuta e que julga certo. Ele é justo juiz, ele é a nossa justiça. Então, quando você falar com ele, fale com temor. Quando você for pedir a ele, peça certo, porque na palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Pede e não recebe porque pede mal. Tem pessoas que querem o mal do outro, aí vão procurar Deus para pedir o mal do outro. Pedem coisas para pisar nos outros. Você acha que isso é justo? Meu irmão, minha irmã, você acha que Deus vai dar oportunidade para outro te destruir? Claro que não. Ele não vai, porque ele protege os dele. Se você está aqui, é porque você busca a Deus com temor, porque esse canal é um canal de oração pela vida das famílias, pela sua vida, pela minha vida e das nossas famílias. É um canal de oração que Deus escuta. Eu sei que eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus é que me deu essa palavra hoje. Então é Ele que está te alertando. Quando tiver um problema na sua casa, fale com Deus. Quando tiver um problema no seu trabalho, vá direto ao justo juiz. Porque aqui na terra a gente precisa, é muita burocracia. Para chegar até um juiz não se chega com rapidez. A gente não pode bater na casa do juiz e dizer: seu juiz, eu quero falar com o senhor para o senhor resolver minha causa urgente. Nós não podemos fazer isso, mas com Deus nós podemos fazer. Olha, tudo em nome de Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Primeiro nós temos que pedir a Deus no nome poderoso de Jesus. Aí você tem o justo juiz, 24 horas, que não dorme nem dormita, o guarda de Israel, ele não dorme nem dormita, ele está 24 horas à nossa disposição. Ele só quer um relacionamento normal, porque tem pessoas que só buscam esse justo juiz quando está precisando. Nós todos os dias estamos aqui louvando a Ele, agradecendo a Ele, engrandecendo o seu santo nome, porque Ele é santo, é o santo dos santos. E hoje temos a graça, por meio de Jesus Cristo, nós podemos falar com o Pai, diretamente com o Pai. Tudo, Jesus falou, em tudo dai graças e apresente a sua petição ao Pai. Olha que bênção para a gente. Os juízes são protegidos. Eles precisam aqui na terra de proteção,
Porque tem muitas pessoas que querem matar um juiz, porque ele julgou uma causa, não foi do jeito que a pessoa queria, e muitas pessoas querem matar. Eles precisam desse amparato, eles precisam ser cuidados e protegidos. Nós temos o justo juiz que 24 horas nós podemos chegar, nos aproximarmos dele, falar com ele. Não precisamos pedir para ninguém. Olha, conversa com o juiz por mim. Olha, escrever muitas coisas, falar com o advogado. Só que nós também temos o privilégio de ter Jesus do lado dele, nosso advogado. Às vezes estamos errados, Jesus fala assim, mesmo que eu tá vendo, pai, dá um crédito para ele, para ela ainda não conhece essa palavra, ela esqueceu, ela tá tão nervosa, ele tá tão nervoso. Eu tive na terra, eu sei como é, a vida dos humanos não é fácil. Aí tem o Espírito Santo que intercede por nós, leva as nossas petições para Deus. Enquanto você está orando, o Espírito Santo está mostrando para você a saída, ele está falando com você. Escute a voz do Espírito Santo, que é a resposta que vem do juiz. Às vezes falamos e nós não queremos escutar. Escuta só a voz do juiz. Ele é justo em tudo que faz e nada, nem ninguém engana a Deus. Salmo 94. O Senhor Deus, ó Senhor, Deus vingador intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vangloria, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Deus, ele adverte aqueles que estão fazendo coisas erradas, porque ele vê tudo. Ele que fez o olho, ele vê. Ele que fez o ouvido, ele enxerga. O nosso Deus é um Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, se levantaram pessoas contra você para te fazer o mal, para te julgar, para te atrapalhar os planos, os propósitos de Deus na tua vida, fica na paz do Senhor. Shalom para a sua vida, para a minha vida, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Deus coloca tudo em seu devido lugar. Ele afasta pessoas erradas dos caminhos dos teus filhos, filhos que às vezes escutam conselhos errados e não fica despercebido de Deus, não passa despercebido. Quem usa um filho contra uma mãe, contra um pai, colocando contra, está fazendo um mal enorme para a própria vida. Acha só que está destruindo uma família. Você acha, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo com filhos, com más companhias, más conselhos, ore ao justo juiz. Eu estou entregando as nossas causas. A você que tem uma causa dessa, diga, Senhor, tem misericórdia de mim e da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tenha fé nessa palavra. Tenha fé porque ela se cumpre. Porque a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, você quando começa a declarar prosperidade na sua vida, prosperidade na sua casa, e você busca o que é justo, o que é certo, o justo juiz vai colocar
a sua causa ganha em suas mãos. Você terá vitória. Terá vitória no trabalho. Você que trabalha, que o seu dinheiro você vê que é pouco para as suas despesas, vamos pedir um aumento ao justo juiz para que ele te coloque num cargo maior, num cargo melhor, ou que o teu empregador, que ele se compadeça e que ele aumente o teu salário, porque quando apresentamos uma causa justa, Senhor, eu trabalho, você fala, eu trabalho o mês inteiro, e quando eu pego o meu dinheiro, a inflação está maior. Ó justo juiz, eu venho te pedir, Pai, por essas pessoas, pelo meu irmão, minha irmã, que só vive endividado porque aparecem as despesas extras e o que eles ganham não dá para o mês inteiro. Tem misericórdia do teu povo, ó justo juiz. A tua palavra diz, aquele que pede recebe, aquele que bate à tua porta, ela se abrirá. Abre portas boas, Senhor. Abre grandes portas para os teus filhos e filhas. Dai nova esperança, nova vida. Muda, transforma, Senhor. Tira as vendas dos olhos espirituais da vida dos teus filhos e filhas. Ó justo juiz, entra e dá ganho de causa àquele que está sendo oprimido, oprimida, seja pelo mundo espiritual, seja no mundo natural. Apacenta os casais, abençoa as famílias, Senhor, e abre os caminhos do teu Filho, Senhor Jesus, pois é no poder do teu nome, nesse nome poderoso que eu venho te pedir, Jeová Tsidkenu, o juiz que é a nossa justiça, o Senhor que é a nossa justiça, julga as nossas causas, Senhor. Fica, Senhor, fica conosco, não nos abandona e nos abençoa com teu infinito amor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Faz o cálice dos teus filhos e filhas amados, Senhor, transbordar para a tua glória e vem, Senhor, com a tua bondade e a tua misericórdia que se renovam a cada manhã. Em nome do Senhor Jesus. Orem comigo, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos, da maldade humana, do homem sanguinário e de todo o mal do mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, eu estava orando e Deus estava falando, o Espírito Santo falou ao meu coração. Fale para os meus filhos e filhas, silencie com as suas vidas e das suas famílias. Guarde no seu coração e aquilo que você precisar, venha a mim, venha ao justo juiz. Escute a palavra de Deus no canal. Escute. Todos os dias Deus vem e fala com você. E silencie com a sua vida. Isso é muito sério. Isso vai fazer com que Deus transforme aquilo que era ruim em bom.
todo o mal que lançaram na sua vida, Deus vai transformar em bem, para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém.